A paz do Senhor a todos. Nós estamos na nossa segunda aula aí de obreiro aprovado. Eu te pergunto, você é um obreiro aprovado? Nós vamos tomar como base hoje em Jeremias capítulo 48 e versículo de número 10, a parte A do versículo, que diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, este aí é maldito. O Senhor Jesus disse que servo inútil é aquele que só faz aquilo que o seu Senhor manda. Nós já vamos começar assim meio agitado. Por quê? Porque nos nossos dias nós vemos pessoas que ele não se enquadra como obreiro. Ele muitas vezes aí está como obreiro porque o pastor gostou dele e ele tem aí às vezes um dinheirinho a mais. E nós vamos descobrir hoje, eu até comentei na aula passada sobre os tipos de chamada, de consagração aí de obreiro, com óleo e outros por aclamação. E hoje nós vamos estar vendo aí pessoas e os seus tipos de chamados. Vai aprender até que pessoas que têm chamado falso, é verdade. Vamos lá, na página de número 4 da nossa apostila, item número 2 diz: o obreiro é chamado para o ministério. O obreiro foi chamado ou se chamou? Você pode fazer essa pergunta: será que se você foi chamado ou se chamou? Vamos lá. O item 2 e o item 1 também aqui. Tipo de chamado: o obreiro chamado escolhido é aquele que foi dado uma missão e ele executará com zelo, sobressaindo-se, destacando em suas funções e com isso caindo na graça da igreja e sendo bem visto, e terá seu tempo ocupado na sua igreja, porque foi visto nele competência. O obreiro que se chamou, ele não executa bem a sua missão, sempre está distante da igreja, vivendo com suas próprias regras, sempre coloca pessoas para fazerem o que ele deveria fazer, e no negativo, no negativo maior em sua vida, a função que ele lidera na igreja, sempre mostra fracasso na sua gestão. Troca a gestão e você vê o crescimento. Isto é porque ele não tem zelo no chamado, ele se chamou. O obreiro que é chamado por Deus, se você coloca ele na porta, ele prospera as pessoas, ele trata as pessoas bem, com educação, as pessoas gostam dele. Você coloca ele no púlpito para ajudar ali, servir, as pessoas gostam dele. Em qualquer departamento ele vai bem. Mas o obreiro que se chamou, logo ele, quando se levanta cooperador ou diácono ou etc., ele não executa nada bem. Ele sai para pregar, não pede para o pastor, não pede para a liderança, ele é insubmisso, ele acha que já sabe tudo, não frequenta a escola bíblica dominical. Ele é alguém que não prospera, nenhum departamento dentro da igreja prospera. E quando o obreiro e quando o pastor vai falar com ele, ele acha ruim ainda, acha que é perseguição. Esse obreiro se chamou, ele não serve para a obra. Pastor, e por que então alguém consagrou ele ao obreiro? É um erro aí, tá? Porque tem muitas pessoas com ministério fracassado, tem muitos obreiros endemoniados, porque foi consagrado sem ser liberto. Você sabia disso? E nunca vai alcançar a libertação. É necessário, porque o demônio que estava nele, da desobediência, prepotência, o demônio da prepotência estava nele, não saiu. Ele nunca vai ser humilde, ele sempre vai ser alguém que dá trabalho ao pastor. Esse é o que se chamou, tá ok? Você fica de olho quando você vê na igreja um obreiro que ele não prospera, nada na mão dele prospera, você pode saber que tem algo errado. E muitos obreiros que são consagrados porque é amigo do pastor, porque tem um dízimo bom, isso ele não tem chamada, tá? O obreiro que tem chamada, ele é diferente. Deus revela. Muitos pastores hoje erram. Você que é pastor, que está me assistindo, observe bem o que você está fazendo com as pessoas que chegam na tua igreja. Talvez você está levantando, consagrando a pessoa sem ter a chamada. Tanto ela vai pagar o preço, como a igreja paga o preço, e você que é pastor também vai pagar o preço, está entendendo? Por não identificar que a pessoa não tem chamada, tá? Muitos aí, vamos ver muito bem lá na Bíblia Sagrada,
quando Deus diz lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 1, dizendo Deus a Samuel: até quando terá pena de Saul, tendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Entenda, Saul não foi Deus que escolheu, Saul foi o povo que escolheu. Então aí, logo, olha o que deu lá na frente. Ele ensoberbeceu o coração, desobedeceu a Deus, não fez nada que Deus mandou. E olha o problema que deu: tanto Israel padeceu como ele padeceu. Muitos pastores estão consagrando obreiros sem ter a chamada. Tá ok, pessoal? Vamos lá. O item 2 e o item 1 e 1. Chamada universal. Há sentido em que todos os crentes são chamados para a obra, e essa chamada se caracteriza pelo amor às almas e por um intenso espírito de evangelização. Essa chamada universal é aquela qual Jesus diz lá em Mateus capítulo de número 28, versículo 11: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a chamada universal, a qual Jesus chama para salvar, para libertar, mas não chamada para o ministério. Mas todos os crentes, todos os irmãos, todo o corpo de Cristo, toda a igreja tem o direito de pregar o evangelho. Tá ok, pessoal? Então, mesmo que você foi chamado aí para estar na obra, servindo a Deus, cultuando a Deus, você não pode de maneira nenhuma deixar de verbalizar a palavra do Senhor. Tá ok, pessoal? Eu comentei aqui Mateus 28, 11, mas não é 11, 28, tá, pessoal? 11, 28, tá? Então assim, vamos lá. Então essa é a chamada universal. Agora, chamada específica. Certas pessoas, porém, são chamadas e escolhidas pelo Senhor para servirem de modo definido e marcante, comparando a igreja do Senhor como um grande exército, torna-se necessário uma variedade de ministério, como pastores, evangelistas, missionários, diáconos, intercessores, mantenedores, professores, porteiros, visitadores, líderes e muitos outros. Todos os obreiros na obra de Deus. Cada crente tem o seu trabalho, que é determinado pelo Senhor, e é um privilégio receber a tarefa específica dada pelo Senhor. Vamos ver aqui, lembra de Paulo, ou ainda quando lá na Bíblia fala, em Atos Apóstolos capítulo de número 9, quando Deus fala para Ananias, dizendo: vai à rua chamada à direita, lá tem um homem chamado Saulo, na casa de Judas, ele está orando, e disse Ananias: ó Senhor, de muito tenho ouvido acerca deste homem, ele tem uma carta qual para perseguir e matar os crentes. Disse Deus: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então, tem pessoas que são chamadas aí com chamada específica para fazer a obra. Exemplo, Isaías, lá em Isaías capítulo de número 6, quando começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a sua séquina enchia toda a casa. Por cima dele tinha 3 querubins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, e com 2 voava, e diziam: ai para os outros: santo, santo é o Senhor dos exércitos. E disse eu: ai de mim, porque sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. E voou o anjo com Atenaz, pegou uma brasa e tocou nos meus lábios, diz: purificados estão os teus lábios. E disse eu ouvi uma voz dizendo: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: ai de mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Chamada específica. Quando Deus chamou a Jeremias, Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar, sou como uma criança. Chamada específica. E muitos outros chamadas específicas aí, tá? Como homens e mulheres aí. Débora, um chamado maravilhoso, tá ok, pessoal? Então assim, devemos atender para essa chamada específica. Se Jesus te chamou, o trabalho vai prosperar na tua mão. Você pode ir lá para o meio do mato para abrir uma igreja, Deus será com você.
aonde ninguém quer ir, Deus será com você. Lembra de João Batista no deserto da Judéia? O povo ia lá. Meu amado, quem tem chamada de Deus, uma chamada específica para estar na frente da obra, é diferente. O trabalho prospera na mão dele, tá? Vamos dar mais um pouquinho aqui. Variedade de ministérios. Assim como um corpo precisa de uma variedade de membros para funcionar em harmonia, a igreja do Senhor, como um corpo, mantém o mesmo princípio, tá? Então são variedade de ministério, como nós já falamos aqui: diácono, presbítero, evangelista, pastores e etc. Muitos departamentos, líderes de departamento, são muitas pessoas, professores, escola bíblica dominical. O que precisa a pessoa ter a humildade, amados. Muitos irmãos, hoje é consagrado, é levantado a diácono ou presbítero. Quando ele sai para pregar, as pessoas chamam ele de pastor e ele aceita com felicidade, com um sorriso acolá. Por que ele não diz: eu sou presbítero? Por que ele não diz: eu sou diácono? Por que ele não diz: eu sou cooperador, eu sou missionária? Hoje está a onda que o povo quer ser bispo, apóstolo, pastor, ninguém quer ser diácono, ninguém quer ser mais. Querido, não vamos nos envergonhar daquilo que Deus nos chamou. Vamos ter vergonha, eu estou falando para obreiros, vamos ter vergonha daquilo que éramos antes, sujo, imundo, no lamaçal do pecado, mas ter um cargo de honra, lavar o vaso ali. Eu sou diácono, eu lavo o vaso aí, porque eu sou pastor, eu lavo o vaso também. Eu sou evangelista, eu lavo o vaso também. Presbítero, eu lavo o vaso também. Eu sou um cooperador, irmãos. É isso que devemos entender. Não devemos envergonhar em que função nós somos, tá? Devemos aí, querido, se você é diácono, alguém te chama de pastor, diga: irmão, eu sou diácono. Se alguém diz: você tem uma chamada, na hora certa vai acontecer. Hoje a moda é mudar de igreja. A pessoa diz: vem para a minha igreja, eu te levanto a pastor. Você tem chamado, porque o pastor não tem visão. O sangue de Jesus tem poder. Tem muitas pessoas vendendo você mesmo, vendendo o seu caráter a troco de título. Está repreendido em nome de Jesus. Não sejam Dimas querendo comprar unção. Está repreendido em nome de Jesus. Vamos lá. Então aceite o ministério que Jesus te chamou. Se Jesus te chamou para departamento, eu conheço muitos irmãos que não é cooperador, não é presbítero, não é diácono e prega melhor do que muitos pastores, tá? Estevão era diácono, pregava melhor do que muitos dos apóstolos. Está entendendo? A ponto que a pregação dele incomodou o sinédrio. Ei, amado, Jesus te chamou do jeito que você é. Eu conheço pessoas que estão há 40 anos na igreja e são diácono, pastor, mas a pessoa não tem chamado. Não é que não tem chamado, Jesus chamou ele como diácono. Se alegre com aquilo que Jesus te chamou. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Ministérios falsos. Concluímos que existem pessoas que escolhem o ministério como profissão para adquirir prestígio e pelo simples prazer de querer ser. Tem muitas pessoas com a ferramenta emprestada por aí cobrando para pregar. Isso é ministério falso, querido, tá? A fala no meio da TV que não cobra, no meio, e quando você liga para a agendar diz 40 mil, 30 mil, 3 mil e mais hotel, mais passagem, não sei o que, certo? Isso é ministério falso. A ferramenta é emprestada. O nome que cura é o nome do Senhor Jesus. Hoje eu estava no meio da rua aqui, indo ao trabalho, e Deus falou comigo dizendo que naquele dia que muitos chegarão diante do Senhor Jesus, dirão assim: Senhor, eu preguei no teu nome, expulsei demônio em teu nome. O Senhor dirá: apartai de mim, vós que praticam iniquidade, que eu não te conheço. E essas pessoas andam por aí dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho está dando lucro para ele. Cantores, pregadores, prostitutos, árvores que dão fruto podre, certo? Eles não se envergonham do Evangelho, mas o Evangelho se envergonha deles. Ele é a vergonha do Evangelho, está entendendo? Tem muitos aí que saem pregando, não congrega, não tem carta vencida, mentem, certo? Tem vergonha de falar de qual igreja saiu, de onde saiu, porque não é um obreiro aprovado. Amém, pessoal? Então, qual é? Você chamou-se ou Jesus te chamou? O seu ministério é genuíno ou é falso? Até a próxima aula, querendo Deus. Esse negócio vai pegar fogo.